A pergunta é, se a minha família não respeita a hierarquia, o que pode acontecer? Ok? A hierarquia é sempre a ordem de chegada no sistema. Então não é algo complicado. O que será? Como é que funciona a hierarquia? Ordem de chegada por nascimento ou por relacionamento, por casamento, por exemplo. Né? Vamos lá, como é que funciona isso? O pai e a mãe são o primeiro e o segundo do grupo. Os filhos vêm por ordem de nascimento. Mas a minha mãe teve 2 abortos. Os abortos contam, ok? São entradas no sistema na concepção. Não é que a pessoa entra na família somente pelo dia do nascimento. Senão, nenhum aborto contaria. Né? Nenhum aborto espontâneo, nenhum aborto provocado. E eles contam sim. Por quê? Porque foram vidas geradas. Certo? Então, vamos lá. O que acontece, né, com a falta de respeito para com a segunda lei sistêmica? Que a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, a terceira é o equilíbrio do sistema. O que acontece é que quanto maior for a violação, maior será a tragédia. Eu sei que é um pouco chocante ouvir isso, as pessoas dizem, uau, o que isso significa? Significa a palavra mesmo, palavra difícil, que é tragédia. Né? Como é que pode ser essa tragédia? Como é que pode acontecer essa tragédia? Então, vamos lá com exemplos de violação para você conseguir entender do que eu estou falando. O caçula que quer mandar na família. Uma violação imensa. Por quê? Se ele já diz que ele é o caçula, se a família já chama ele de caçula, como é que ele quer mandar em alguém? Ele é o último da fila, ele não tem que mandar em ninguém. Ninguém, absolutamente. Né? Mas agora todos foram embora, ele é o único que ficou em casa com o pai e com a mãe. Ele ficou em casa com o pai e com a mãe, ele é o último da fila. Ele está auxiliando o pai e a mãe, mas ele não dá pitaco. Ele não dá opinião. Se tem 5 filhos antes do caçula, os 5 filhos conseguirão ajudar melhor o pai e a mãe, orientar mais o pai e a mãe do que o caçula. Ele não tem força alguma. Vamos lá. Filhos dizendo aos pais o que devem fazer. Então, quando os filhos tomam o lugar ombro a ombro com o pai e com a mãe, isso é uma grande violação sistêmica. Eu posso dizer, pai, você quer ouvir a minha opinião? Sim, meu filho, já que você é médico, por exemplo, vamos ver o que você acha dos tratamentos que o pai está fazendo. Aí o pai está pedindo uma orientação para o filho. Agora, se eu não sou nem médica, mas chego na casa do meu pai e digo, olha, pai, tu não vais tomar mais esse remédio que eu decidi que você não... Como assim? Não pode dar palpite se o tapete da casa da mãe é bonito, se o sofá da mãe tá velho tem que trocar o forro, se o teto da casa da mãe tá precisando trocar as telhas e a mãe não quer, ou se ela tem que tomar uma medicação, ou se ela tem que viajar, ou ela tem que ficar em casa. Eles são os grandes, eles são os maiores, eles nos deram a vida. E é disso que se trata a hierarquia, ok? Então, outra violação muito grave que ocorre comumente nas famílias é a sogra invadir a casa da filha, é a sogra assumindo o lugar da filha, é a sogra assumindo o lugar de esposa na família, ou de mãe dos netos. Né? Isso é uma grande violência sistêmica, é uma grande violação da árvore, na árvore. E essas reparações acontecem, infelizmente, quando são violadas. A atual esposa também é um outro tema muito comum. A atual esposa que se sente mais importante que a ex-esposa. Você deve estar rindo aí, né? Como assim? Se ela é ex-esposa, ela não é mais importante. A atual é que é importante. Calma, vamos explicar. A atual é a mais importante no coração do companheiro dela, que é o marido. A ex-esposa já foi importante na relação
e agora ela é ex, ela se afastou. Mas por ela ser ex, não significa que ela deixou a sua importância, ela deixou de ser importante nesse sistema. Ela veio antes. Ela tem um lugar garantido nesse sistema que é anterior à nova esposa dele. Então, ela vai continuar no sistema. Ela vai continuar sendo a ex-esposa no sistema. A atual tem muita importância hoje no coração dele. Então, tudo isso nós temos que realmente ver que acontecem dessa forma totalmente diferente, que é a visão sistêmica de como conduzimos as nossas vidas, ok? Como é que eu faço para poder mudar as violações sistêmicas? Primeiro, redefinir e realmente concretizar, deixar claro os lugares de todos no sistema. Então, fazer uma hierarquia, fazer uma constelação familiar, posicionando todo mundo. Aqui está o pai, aqui está a mãe, aqui eles perderam 2 bebês, depois nasceu um, depois perderam mais um bebê, depois nasceu mais 2, e assim foi. Ok? Então, todos contam, todos têm o seu lugar, todos são vistos, todos são vistos. É assim que tem que ser vivida a situação sistêmica na família. Uma cliente me procurou dizendo que o filho não conseguia trabalhar e que já tinha, inclusive, 33 anos de idade. Quando ela comentou isso, eu perguntei, mas esse filho com 33 anos, ele não casou? Onde é que ele está? Não, ele ainda mora com a gente. Mas ele mora com vocês e não concluiu nada profissionalmente? Não, ele não conseguiu se destacar profissionalmente, ele continua morando com a gente e realmente eu lamento tanto e quero entender sistemicamente por que esse é o único filho que não consegue ter o seu rumo profissional definido. Aí eu fui questionar mais e mais. E quando fui questionar, ela conta para mim que toda a contabilidade da família e toda a administração dos imóveis da família estavam a cargo dele. Ele era o que comandava, ele fazia os pagamentos, ele decidia, ele já tinha praticamente tomado as rédeas financeiras de toda a família, ok? O que ele tinha feito? Ele estava cometendo uma grande, mas não só ele, a família cometeu uma violação sistêmica, uma violação da hierarquia, colocando ele num lugar de honra. Ok? É possível mudar? Sim. Faça uma hierarquia, coloque ele no seu lugar. Todos nos seus lugares não têm possibilidade de tragédia. Vá no Instagram, curta a minha página, se inscreva. Eu vou adorar ter você pertinho de mim.